Beleza, pessoal? Tudo legal com vocês? Aqui é o Dudu, amigo. E nas últimas semanas tem havido uma corrida enorme para a criação de projetos de NFTs. Tá? Alguns tokens estão extremamente ansiosos para crescer, como a ACH, que é o QMPay, e também o projeto Star Atlas. Tá? São dois projetos que vão entrar na Binance. Tá? Ainda não estão lá, no entanto, eles estão na Exchange Hotbit. Tá? Se você quiser entrar lá, eu vou deixar o meu link aqui embaixo, tá? O meu referencial. Tá? Então vocês sabem como funciona o referencial, certo? Então ali você pode pegar o seu Bitcoin e trocar ele por USDT para poder comprar tanto o Star Atlas quanto ao QMPay, tá? Porque por alguma razão eles simplesmente não botaram um par com Bitcoin. Eu particularmente considero isso como suicídio para as moedas, porque uma stablecoin ela tem que ter lastro mais com Bitcoin e Ethereum, acabou. No entanto, eu estou aqui na Cointelegraph e tem uma notícia bastante interessante que mostra como o Bitcoin pode ser usado numa guerra cibernética contra ransomware. Então eu vou ler para vocês, tudo bem? Sei que é uma leitura chata, mas eu gosto disso e espero que vocês aproveitem, caso permaneçam aí até o final com a gente. E fortalece a gente. O meu Instagram é uma loja, tá? Eu nunca vendi nada lá não, tá? Mas quando eu crescer eu vou vender. Eu preciso de compartilhamento nos stories. Livro Razão Bitcoin como arma secreta na guerra contra a ransomware. Embora pareça à primeira vista parecer que a embora possa parecer à primeira vista parecer que a criptomoeda permite o ransomware, a criptomoeda é na verdade um instrumento para combatê-la, por Andrew Singer. Então, o ransomware malicioso que criptografa computadores e os mantém bloqueados até que o resgate seja pago é a ameaça cibernética que mais cresce no mundo, de acordo com a CoinFirm. Ataques recentes à infraestrutura nacional crítica, como a incursão do oleoduto Colonial, que paralisou as entregas de petróleo e gás por uma semana ao longo da costa leste dos Estados Unidos, dispararam alarmes. Os pagamentos de resgates são quase sempre feitos em Bitcoin ou outras criptomoedas. Mas, embora muitos tenham ficado abalados com o ataque Colonial Pipeline de maio, a administração Biden emitiu novas regulamentações de pipeline em seu rescaldo. Relativamente poucos estão cientes do ato final desse drama. Usando a análise de blockchain, o FBI foi capaz de seguir o fluxo de fundos para pagamentos de resgate e recuperar cerca de 85% do Bitcoin pago ao grupo de ransomware DarkSide. Na verdade, a análise de blockchain, que pode ser aprimorada com algoritmos de aprendizado de máquina, é uma nova técnica para promissora na batalha contra o ransomware. Ele pega alguns dos principais atributos da criptografia, por exemplo, descentralização e transparência, e usa essas propriedades contra malfeitores, enquanto os detratores de criptografia tendem a enfatizar seu pseudo-anonimato e atratividade para elementos criminosos por esse motivo, eles tendem a ignorar a visibilidade relativa das transações BTC. O livro Razão Bitcoin é atualizado e distribuído para dezenas de milhares de computadores globalmente, em tempo real, todos os dias. E suas transações estão lá para que todos possam ver. Ao analisar os fluxos, os especialistas forenses podem frequentemente identificar atividades suspeitas. Isso pode vir a ser o calcanhar de Aquiles da raquete de ransomware. O meio subutilizado. O livro Razão de Blockchain, no qual as transações de Bitcoin são criptografadas, é uma ferramenta forense subutilizada que pode ser usada por agências de cumprimento da lei e outros para identificar e interromper atividades ilícitas, declarou Michael Morrell, ex-diretor interino da Agência Central de Inteligência Americana, em um recente blog adicionado. Ele disse:
Simplificando, a análise de blockchain é uma ferramenta altamente eficaz de combate ao crime e coleta de inteligência. Um especialista no ecossistema de criptomoedas chamou a tecnologia de blockchain um benefício para a vigilância. Junto com essas linhas, 3 pesquisadores da Universidade de Columbia publicaram recentemente um artigo identificando atores de ransomware na rede Bitcoin, descrevendo como eles foram capazes de usar algoritmos de aprendizado de máquina de gráfico e análise de blockchain para identificar atacantes de ransomware. Com 85% de precisão de predição no teste conjunto de dados, aqueles que estão na linha de frente de luta do ransomware veem a promessa de análise de blockchain. Embora possa parecer à primeira vista que a criptomoeda permite o ransomware, a criptomoeda é na verdade fundamental para combatê-la, disse Gurve Grieg, diretor de tecnologia do setor público da Chainalysis Magazine, acrescentando: com as ferramentas certas, a aplicação da lei pode seguir o dinheiro na blockchain para entender melhor e interromper as operações da organização e a cadeia de suprimentos. Esta é uma abordagem de sucesso comprovado, como vimos na remoção de janeiro do tipo Ransomware Networker. Se a análise da blockchain por si só é suficiente para impedir as incursões de ransomware ou se ela precisa ser combinada com outras táticas, como exercer pressão política, econômica sobre países estrangeiros que toleram grupos de ransomware, é uma outra questão. E desmascarando criminosos? Bem, Clifford Newman, professor associado da prática da ciência da computação da Universidade de Southern, na Califórnia, acredita que a análise de blockchain é uma ferramenta forense subutilizada. Ele diz: muitas pessoas, incluindo criminosos, presumem que o Bitcoin é anônimo. Na verdade, está longe de ser assim, porque o fluxo de fundos é mais visível no blockchain público do que em qualquer outro tipo de transação. Ele acrescenta: o truque é amarrar os endpoints a indivíduos, e as ferramentas de análise de blockchain às vezes podem ser usadas para fazer essa vinculação. Um meio válido para desmascarar atacantes de ransomware? Sim. Absolutamente, disse Dave Givens, CEO da empresa de inteligência de criptografia CipherTrace, a Magazine. Usando análise de blockchain eficazes, software de inteligência de criptomoeda, o tipo que sua empresa produz para rastrear para onde os atores de ransomware estão movendo seus fundos, pode levar os investigadores às suas verdadeiras identidades, enquanto tentam transformar sua criptografia em decreto. Dave Carlyle, diretor de política e assuntos regulatórios da empresa de análise Elliptic, disse à Magazine: a análise de blockchain já é uma técnica comprovada valiosa para permitir que a aplicação da lei interrompa as atividades dessas redes. Como o caso Colonial Pipeline deixou claro, poucos dias após o pagamento do resgate de 8 de maio pela Colonial Pipeline, a Elliptic conseguiu identificar a carteira Bitcoin que recebeu o pagamento. Além disso, a carteira recebeu pagamento de Bitcoin desde março, totalizando 17 milhões, relata. O escritório de advocacia Kelly Dry e Warren LLP Elliptic foi ajudado pelo fato de que os malfeitores não usaram misturadores para obscurecer ainda mais sua trilha. Carlyle disse: a transparência subjacente do Bitcoin e de outros ativos criptográficos significa que a aplicação da lei pode muitas vezes obter um nível de percepção de atividade de lavagem de dinheiro que não seria possível com moedas fiduciárias. Então, um impulso com o aprendizado de máquina será? O aprendizado de máquina é uma dessas tecnologias emergentes, como o blockchain, para a qual novos casos de uso parecem ser descobertos. Semanalmente, o ML também pode ajudar na guerra contra o ransomware. Absolutamente, diz Alan Liska, analista sênior de inteligência da Recorded Future, a Magazine, acrescentando ainda: dado o grande número de transações maliciosas ocorrendo a qualquer momento e a sofisticação crescente de alguns grupos de ransomware, a análise manual dos recursos de lavagem de dinheiro tornou-se menos eficaz. O aprendizado de máquina é necessário para rastrear com eficácia os sinais reveladores de transações maliciosas. O aprendizado de máquina é muito promissor no combate a crimes.
Roman Bieda, chefe de investigações de fraude da Coinfirm, informa a Magazine, mas requer uma grande quantidade de dados para ser eficaz. É relativamente fácil adquirir endereços de Bitcoin que estão disponíveis na rede, na casa dos milhões, mas um conjunto de dados no qual um modelo de aprendizado pode ser treinado e testado também requer um certo número de endereços de Bitcoin fraudulentos, ou seja, agentes de ransomware confirmados. Caso contrário, o modelo marcará muitos falsos positivos ou omitirá os dados fraudulentos com uma percentagem menor, diz Bieda. Digamos que você queira construir um modelo que extraia fotos de cachorros de uma coleção de fotos de gatos, mas tem um conjunto de dados de treinamento com 1000 fotos de gatos e apenas uma foto de cachorro. Um modelo de aprendizado de máquina aprenderia que não há problema em tratar todas as fotos como fotos de gatos, já que a margem de erro é apenas de 0,001. Observa ele. Em outras palavras, o algoritmo apenas adivinharia gato o tempo todo, o que tornaria o modelo inútil, é claro, mas com uma pontuação de alta em precisão geral. Então, pessoal, no estudo da Columbia University, os pesquisadores usaram 400 milhões de transações de Bitcoin e cerca de 40 milhões de endereços de Bitcoin, mas apenas 143 deles foram confirmados como endereço de ransomware. Então, eles disseram, mostramos que subgráficos muito locais de tais atores conhecidos são suficientes para diferenciar entre ransomware, atores aleatórios e de jogos de azar com 85% de precisão de predição no conjunto de dados de teste, relataram os atores, acrescentando que melhorias adicionais devem ser possíveis melhorando o agrupamento algorítmico. Eles acrescentam, no entanto, que obter mais dados mais confiáveis melhoraria a precisão, tornando o modelo mais sensível e evitando o tipo de problema descrito acima por Bieda, presumivelmente. Seguindo essas linhas, o Departamento de Segurança Interna americano emitiu uma diretiva após o ataque do oleoduto colonial, exigindo que as empresas de oleoduto relatassem ataques cibernéticos. Relatórios de ataques eram opcionais antes. Mandatos como esses irão indiscutivelmente ajudar a construir um conjunto de dados públicos de endereços fraudulentos, necessários para uma análise de blockchain eficaz. Carlyle acrescenta, as parcerias público-privadas precisam se concentrar no compartilhamento de inteligência artificial e inteligência financeira relacionada a ataques de ransomware. Muitas análises de blockchain são baseadas na noção de que os invasores podem ser desmascarados desde que um ataque ocorra. Mas as agências de aplicação da lei, e especialmente as vítimas de ransomware, prefeririam que os ataques não acontecessem em primeiro lugar. De acordo com Divans, as análises de blockchain também pode permitir que as agências de fiscalização ajam preventivamente, ele diz à revista. Embora os algoritmos de clustering de blockchain normalmente exijam que alguém faça um pagamento de um endereço para rastrear os fundos de identificar o proprietário, ferramentas avançadas como CipherTrace podem produzir inteligência acionável em endereços que ainda não receberam fundos, como dados de IP que pode ajudar os investigadores. Então, necessário, mas não suficiente. Porém, né? Talvez. Então, alguns perguntam, no entanto, se a análise de blockchain por si só é suficiente para eliminar o ransomware, a análise de blockchain é uma ferramenta importante no kit de ferramenta da polícia, mas não existe uma solução mágica para resolver o problema do ransomware, diz Grid. Liska acrescenta, mesmo as melhores ferramentas de pesquisa e identificação não são eficazes, a menos que os governos estejam dispostos a ter acesso, interromper as transações de ransomware, exigirá cooperação entre entidades privadas e governos. Muitos ataques de ransomware se originam nas fronteiras da Rússia, de acordo com a Coinfirm. Então, alguns perguntam se Vladimir Putin pode ser pressionado a encerrar as operações desses grupos. Casos anteriores mostram que não há muito a ser feito contra os países relacionados aos ataques cibernéticos, mesmo que haja indicadores muito fortes de que os hackers estão relacionados aos serviços secretos, disse Bieda Magazine. Então, pessoal, olha só como é que está a situação do gráfico. Fraude com criptomoeda em hackeamentos. 4,5
em 2019, 2021,9 por causa da pandemia, né? E 2021, como está saindo da pandemia, já está em 681 milhões. De janeiro a julho, no caso. No caso, um período de 6 meses. Outros questionam se a análise de blockchain pode prejudicar o problema do malware. É muito cedo para descartar a criptomoeda como um veículo para ransomware. Edward Cartwright, professor de economia da Universidade de Montfort, disse à Magazine. Embora tenha havido algumas histórias de boas notícias recentemente, a realidade é que os criminosos de ransomware ainda usam rotineiramente o Bitcoin como forma mais fácil de anonimato, de extrair resgates. E como vocês podem perceber, pessoal, a notícia é gigantesca, tá? Eu vou deixar o link dela aqui embaixo para quem quiser acompanhar, tá? Então, fortalece a gente aí. Curte, compartilha a gente, fortalece o canal, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.